Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí com vocês, professor Washington Almeida, né? Nosso curso aqui de Engenharia de Software. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, da UML e mais detalhes do diagrama de caso de uso, né? A gente, nas aulas de UML, a gente já teve uma base e nós vamos especificar os principais diagramas, né? Então, se no edital do seu concurso estiver falando exatamente daquele tipo de diagrama, aí você dá atenção nessas aulas, tá bom? O ML tem caído, né? Já foi um tema que as bancas cobravam bem mais. Por que ela tem caído um pouco aí na cobrança, né? As bancas têm deixado de cobrar por causa desse advento aí das metodologias ágeis. O ML era usado no projeto orientado a objeto da abordagem tradicional, né? Nos modelos tradicionais de desenvolvimento de software, muito atrelado ao processo unificado, né? Ao que ficou mais conhecido por causa da empresa racional, o RUP, né? Que também já temos aulas sobre isso, né? Só você retomar nessas aulas. Então, ela tem sido um pouco menos abordado pelas bancas, apesar de como a gente já comentou aqui, o ML ela é uma notação independente de processo, independente de linguagem, né? E aí, o pessoal que é dessa toada ágil não usa muito o ML. Não quer dizer que não possa usar, né? Já dei exemplo para vocês que pode ser usado sim, mas eles não usam muito. E as bancas não estão cobrando tanto, mas é um tema importante. Se cair no seu edital, com certeza dá atenção nessas aulas de UML e estuda bastante, porque a banca pode soltar uma questãozinha lá sobre esse tema, tá bom? Então vamos aqui no slide, né, após essa breve introdução, para a gente começar aqui sobre especificamente o caso de uso. Então, ó, segundo o OMG, a gente já falou o que é o OMG, né? Um caso de uso é a especificação de um conjunto de ações executado tipicamente por um sistema, né, que entrega um resultado observável que é de valor para um ou mais atores ou outro interessados no sistema. Beleza? Conceito aí do que é o caso de uso, né? Que a gente já apresentou brevemente, né? Nesse bloco, nessa aula, nós vamos falar com mais detalhes e das suas inúmeras formas de representação usando os elementos da UML. E aí, a gente falou um pouquinho da visão de caso de uso, né? A visão de caso de uso, ela mostra conceitualmente o conjunto de funções que o sistema deve executar para atender os requisitos do cliente, servindo como um contrato entre o cliente e o desenvolvedor. O sistema é visto da perspectiva do usuário, ok? Por isso a visão de caso de uso ocupa uma posição central. Tá lembrando lá da aula de visões, né, da UML? Retoma essa aula se tiver esquecido. Mas o caso de uso está na posição central lá no diagrama. A base para as demais visões, né? A visão de caso de uso, ela é base para as demais visões. E é essencial para análise, desenho, né? Sempre lembra que no contexto aqui da engenharia de software, o desenho tem a ver com o projeto, né? É você projetar, né? Projeto do sistema. Então, análise, desenho, implementação, testes e o plano de desenvolvimento do sistema, ok? O ML, eu já comentei com vocês, era muito usado nas abordagens mais tradicionais da engenharia de software, né? E muito forte no processo unificado, né? Que ficou famoso aí pela empresa racional, o RUP, né? Até algumas pessoas esquecem que tem um processo, né? O processo unificado, porque o RUP automatiza com ferramenta, com os diagramas da OML e por aí vai. Então, caso de uso. Os diagramas, eles mostram apenas símbolos, né? Mas, na verdade, os casos de uso são escritos na forma de texto simples e bastante compreensível, né? Podem ser usados de outras maneiras também. E servem como um meio de comunicação entre as pessoas, muitas vezes sem treinamento especial. Então a gente já viu um diagrama de caso de uso, eu vou apresentar outros aí nos próximos slides. Mas o caso de uso ele também pode ser na forma de texto, é isso que eu estou falando aqui nesse momento, certo? Não é só com os elementos do ML, um texto simples mesmo contando uma historinha, tá bom? E aí o diagrama de caso de uso, né, eles capturam e modelam requisitos funcionais, tá? Lembra lá das aulas de engenharia de requisitos, quando a gente fala de requisitos funcionais e não funcionais, né? Então, basicamente, os casos de uso, eles
descrevem as funcionalidades do sistema, o que o usuário está esperando lá que o sistema faça. Servindo, né, a gente já falou, como um acordo entre as partes envolvidas no desenvolvimento do sistema. Então, quando você faz lá o diagrama, apresenta lá, no primeiro momento, para os seus usuários, esse diagrama, né, essas visões da OML, elas vão servir para você entender melhor o contexto do sistema. Em especial, o caso de uso serve lá como uma espécie de contrato. Então, são os casos de uso que vão ser desenvolvidos. Ok? Além disso, né, ele descreve o comportamento sob diversas condições, né, conforme responde às requisições dos interessados. Quando a gente apresentar alguns modelos aqui de casos de uso, aí você entende melhor como é que funciona aqui essas requisições. E aí está aqui um exemplo, né? Veja, o retângulo, né? Onde é que está o retângulo? Está aqui, ok? Então esse retângulo ele mostra os limites do sistema, né? Então você pode também ter essa representação, não só os casos de uso e os atores, né? Aí o que você está falando? É que esse é o limite do teu sistema de vendas e dentro dele tem um caso de uso, né? Aqui 3, né, que foram especificados: estabelecer crédito, colocar pedido, verificar a situação. Lembra também que o ator, né, não é só a representação de perfis de usuários, mas também, não nesse caso, mas em outro caso eu vou mostrar, aqui basicamente são perfis de usuário, né? Supervisor, vendedor e cliente. Mas o ator ele também representa, pode ser um sistema, né? Principalmente o ator aqui fora da fronteira do sistema, né? Você tem o ator que interage com o seu sistema e alguns atores externos que podem ser outros sistemas, né? Então, o retângulo, né, opcional mostra os limites, as fronteiras do sistema, contendo em seu interior o conjunto de casos de uso, que está aqui, ó. E os atores interagindo com esses casos de uso, né? Cada linha, nessas linhas aqui, ó, cada linha entre um ator e uma elipse de casos de uso mostra uma associação entre eles. Aí nós vamos falar dos tipos, né, desses relacionamentos aí, né, que se chama basicamente de associação. Então, vamos ver que tem alguns tipos. Então, quais são os objetivos, né? Os objetivos. A finalidade do caso de uso é tão somente registrar o que de fato o sistema deve fazer. Assim, os casos de uso não se limitam a simples diagramas com elipse e bonequinhos, né? Volta aqui comigo para eu contar uma história aqui. Uma vez, né, trabalhava num lugar que a gente tinha um processo tradicional, né? Há algum tempo atrás, né? Órgão público, passei no concurso, tal, fui trabalhar, eu era analista de sistemas, né? Aí a gente foi fazer um levantamento de requisitos e nós usamos a OML, fazia parte do nosso processo lá de desenvolvimento. Aí um dos servidores lá da área FIM, conversando com a gente sempre falando, ó, tem esse ator, né? Tem esse caso de uso. Aí passou uma reunião, duas, na terceira reunião, esse senhor voltou lá pra gente e falou, não, eu gostei muito lá daqueles artistas, né? Eu lembro muito dessa história, né? Para ele ficou na cabeça, em vez de lembrar do ator, ele lembrou da palavra artista, né? Então, assim, para você ver como os usuários interagem e um modelo ajuda muito no entendimento, né? Ele confundiu a palavra, mas ele estava entendendo basicamente como é que funcionava aqui o caso de uso, né? Eu até tomo cuidado, que eu lembro muito dessa história, às vezes eu mesmo, quando vou dar aula de UML, caso de uso, eu falo a palavra artista também, em vez de falar ator, tá bom? Então eu não fiz isso aqui nas nossas aulas, porque eu estou tomando muito cuidado, beleza? Então volta comigo aqui no slide. Então, cuidado aí com os bonequinhos, com os artistas, tá bom? Mais um conjunto, né? O que ele fala aqui, né? Que o caso de uso não se limita a simples diagramas e bonequinhos, né? Mas um conjunto que representa toda a funcionalidade de um sistema, evidenciando interações externas com outras entidades, ok? Os tipos de relacionamento em caso de uso ou entre os atores de caso de uso são associação, extensão e inclusão, que nós vamos mostrar cada um. Inclusive, presta bastante atenção, ok? Nesses tipos aqui de relacionamento, certo? Porque as bancas gostam de cobrar. Vamos lá.
Os tipos de relacionamento, né? A associação, que a gente já viu, né? Que é aquela linha fixa, né? Parece uma barra. É a participação de um ator em um caso de uso, mostrando a comunicação entre instância do ator com instância do caso de uso, né? Na figura do próximo slide, vemos uma instância de vendedor que pode colocar um ou mais pedidos. A associação é mostrada como uma linha sólida entre o ator e o caso de uso, que pode conter adorno. A gente já falou dos adornos, né? Às vezes tem lá umas caixinhas assim para você explicar alguma coisa. E a multiplicidade, né? 1 para asterisco, 1 para N, entre o ator vendedor e o caso de uso colocar pedido é um adorno, ok? Então vamos ver aqui essa representação, tá? No slide anterior a gente explicou de forma textual o que teria nesse diagrama. Então tá aqui, ó. Você tem lá o tal dos includes e do extend, ok? E uma associação com a multiplicidade. Além disso, o que acontece aqui? Preste atenção que isso aqui é super importante, ó. Anota isso aqui, porque as bancas adoram quando colocam caso de uso, perguntar dos include e do extend, né? Das inclusões e das extensões. Então nós temos um caso de uso, colocar pedido, no qual um vendedor, ó, tá vendo aqui, ó, um vendedor pode colocar vários pedidos, né? N pedidos. E aí quando ele vai colocar um pedido, ele tem que passar por fornecer dados do cliente, ele tem que passar por incluir produto no pedido e ele tem que passar por definir forma de pagamento. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento aqui de inclusão, ele representa exatamente isso, que faz parte do colocar pedido. Quando não existe um colocar pedido sem você passar por esses 3 casos de uso aqui que tem o relacionamento do tipo de inclusão. Já a extensão, aí veja que a direção da extensão é oposta, né? Presta atenção, isso aqui a banca pode cobrar também, certo? Veja que o que está falando aqui esse caso de uso? Que o consultar catálogo, ele estende o colocar pedido. Ou seja, às vezes quando tiver mais de um pedido, né? Extension points, presta atenção aqui, ó. Pedidos adicionais depois da criação do pedido. Então, eu já fiz um pedido, aí o cliente veio lá e quer colocar mais pedidos, né? Porque o vendedor pode fazer, um vendedor pode fazer N pedidos. Então, pedidos adicionais, aí ele tem que entrar aqui na extensão. Veja que a extensão não é obrigatória, ok? Então, simplesmente pode vir um vendedor para cadastrar um pedido e ele passa por fornecer dado do cliente, incluir produto no pedido, definir forma de pagamento. Se ele for botar pedidos adicionais, aí passa aqui pelo consultar catálogo. O vendedor pede o catálogo, consulta o catálogo e faz o cadastramento do pedido, ok? Então fica aqui, ó. Podemos ler assim, uma instância de ator, né? Vendedor, pode associar-se a um ou mais instâncias do caso de uso colocar pedido. É o que está escrito aqui. E o caso de uso de extensão, tá ele aqui, ó. Consultar catálogo é executado somente sob uma condição, quando houver algum item adicional para um pedido, né? Ponto de extensão, pedidos opcionais. Então, é um extend. Essa representação com inclusões extend é o forte aqui do caso de uso, certo? Então, as bancas, quando cobram caso de uso, podem trazer algo sobre esses tipos de relacionamento, ok? Então presta bastante atenção. Aí deixo aqui, né? Extensão e inclusão, né? O caso de uso estendido é denominado caso de uso básico ou base, e o segundo é denominado caso de uso de extensão. Um relacionamento de inclusão indica que um sistema do primeiro caso de uso também conterá o comportamento especificado pelo segundo, denominado caso de uso de inclusão, tá bom? Já a generalização. A generalização pode ser tanto de um ator como de um caso de uso. A gente vai ver aqui como é que isso funciona. A generalização de um ator para outro indica que uma instância do primeiro ator se comunica com os mesmos tipos de instância de caso de uso como se fosse do segundo ator. Um ator define um conjunto de papéis que os usuários podem exercer ao interagir com o sistema.
pode ser considerado que um ator representa um papel específico com respeito a cada caso de uso com que se comunica. Então, gente, a gente falou lá dos tipos de relacionamento de associação, inclusão e extensão. Só que existe também a generalização, tanto para ator como para caso de uso. Vamos ver agora o que é isso? Então, ó, preste atenção aqui, ó. Novamente, tem um caso de uso lá no qual tem um ator vendedor, no qual um vendedor pode colocar vários pedidos, mas existe um outro ator chamado supervisor, que um supervisor ele pode colocar, pode estabelecer vários créditos. E aqui que está a generalização, certo? O que é a generalização? Está dizendo que o supervisor ele também pode fazer o papel de vendedor, e aí ele pode colocar pedidos. Já o inverso não acontece. O vendedor não faz papel de supervisor. Certo? Volta aqui comigo. Então é super importante você ver aqui essa representação da generalização nos atores, porque acontece, em vez de você ter vários atores no seu caso de uso e ficar fazendo várias associações dos atores, né? Aí vai ficar aquele caso de uso confuso, né? Tem um ator que se relaciona com esse caso de uso, é outro ator em cima que vem para esse caso de uso. Então, quando tiver papéis diferentes representados pelos atores, no qual tenha caso de uso comum, você pode fazer uma generalização e a representação fica da forma que está aqui nesse slide. Volta aí comigo para ver aqui de novo. Então, ó, funciona dessa forma aqui, certo? Então, essa é a generalização. Um supervisor também pode colocar pedidos, mas quando fizer vai desempenhar o papel de vendedor, ok? Eu deixo aqui o textinho, né? Porque fica aí a dica quando você for revisar, né? Se às vezes você pega aí esses PDF, né, da aula, né, com o slide, aí fica os comentários aí para você. E aí também existe a generalização de caso de uso. Presta atenção porque essa aqui já não é tão usada. Então as bancas podem vir com algo desse tipo e aí perguntar se isso existe ou não. E existe sim, tá? Então existe um ator usuário que ele interage com enviar mensagem. E veja que o enviar mensagem, né, tá aqui de novo aquela mesma seta mostrando que é uma generalização, ok? E professor, tá ruim aqui. Uma generalização no qual, ó, esses casos de uso aqui, eles são, né, específicos desse caso de uso maior do enviar mensagem. Então existe um tipo de caso de uso enviar mensagem externa, enviar mensagem interna, enviar fax, todos são tipos de enviar mensagem, enviar carta, enviar SMS, ok? Então essa representação mostra que esses casos de uso, né, eles de forma genérica, eles são enviar mensagem. E quando você cria os derivados, você está especializando, né? Isso aqui é o conceito também de herança, lá da orientação a objeto, de generalização e especialização, né? Então, está representando aqui a generalização, ou seja, esses casos de uso, eles são aqui compostos por esse enviar mensagem, né? O enviar mensagem compõe, na verdade, todos esses casos de uso, né? Então existe o enviar mensagem externa, enviar mensagem interna, enviar fax, enviar carta, enviar SMS. E veja que esses casos de uso interagem com esses atores. Aí preste atenção aqui também que esses atores que estão aqui nesse diagrama já são atores no qual eles são acionados pelo caso de uso, né? É o inverso desse caso aqui, ó. Tá vendo que esse usuário ele interage com enviar mensagem. Na verdade aqui agora presta atenção na setinha aqui, ó. O enviar mensagem interage com esse ator. Então veja que esses atores, ó, dá uma lida aqui, ó, porta de correio externa, porta de telefone, porta SMS, são atores que não representam perfis de usuário, certo? Presta atenção. Eles são atores que representam sistemas e na verdade aqui está falando das portas, né? O enviar mensagem externa ele vai se comunicar com a porta de correio externa. O enviar fax vai se comunicar com a porta de telefone. E o enviar SMS com a porta SMS. Esse conceito de porta aqui tem a ver lá com mais baixo nível, né? Com um protocolo de comunicação, né? Então veja, um caso de uso com uma generalização
e com atores que representam, na verdade, aqui portas de comunicação, ou seja, um conceito de ator que não está associado a perfis de usuário, ok? Bem diferente esse caso de uso aqui, né? Mas existe e pode ser que as bancas cobrem, tá? Então deixo aqui para você essa explicação, tá? Basicamente o que eu falei que está aí nesse quadradinho aqui do lado. E aí o ator, né? O que o ator faz? Eu já tenho falado muito, mas fica aqui o registro aqui no slide para você consultar posteriormente, caso você esqueça, né? Representa um papel executado por uma entidade que envia ou recebe informações do sistema. A gente acabou de ver que o ator, às vezes, ele não só envia, ele também recebe. A palavra ator sugere alguém atuando, alguém em ação. Em termos de caso de uso, pode ser um indivíduo, ou como vimos, um grupo de indivíduos que representam um determinado papel, né? Então, um ator, ele representa papéis, mas nós também vimos que os atores, eles representam outras entidades, né? Como um sistema também. E essa aqui são representações do ator. Aqui você já conhece, né? Se você não conhecia o ML, só está assistindo a aula do professor para se preparar para o concurso, você viu basicamente esse tipo. Mas existem essas outras representações, ó. Isso aqui também é uma representação de ator. Existe essa outra aqui também, ó, que o ator, né, o usuário aí pensa no computador, porque na verdade o usuário vai usar o computador, né? Essa representação aqui já é de alguma ferramenta específica. Se eu não me engano, é do Enterprise Architect, ok? Do EA. Então, ele contém esse tipo de representação para o ator. Contém tanto esse como esse também, ok? Em certo momento, dependendo do diagrama, você coloca esse ator com essa figurinha, tá? Só para você ver que o ator não é só o bonequinho, né? E aí também o ator primário, né, tem que falar disso, né? Na questão aqui dos atores. O ator primário é o interessado que acessa o sistema para entregar diretamente um serviço, né? Que é o que a gente tem falado basicamente. Já o ator secundário, o ator de suporte, é o interessado que provê um serviço ao sistema, mas não diretamente, como por exemplo a impressora, um serviço de internet. Então existe essa diferenciação entre ator primário e ator secundário, tá? Para complicar um pouco, né? O próprio sistema é um ator, eu tenho falado isso bastante. Não um ator primário de suporte, mas um ator especial. Então, tanto pode ser um ator secundário, que a gente viu ali o caso da porta, né? A porta tem a ver com esse ator secundário. E o ator primário. E o sistema, outros sistemas que estão interagindo com o seu sistema, é um tipo de ator especial, né? Na maioria dos modelos é referido simplesmente pelo termo o sistema. Então tem um atorzinho lá que representa, né, e tem essa escrita de o sistema. Então, mais alguns elementos aqui da OML, né? Os casos de uso são mostrados dentro do retângulo do limite da fronteira do sistema. Então, já mostrei isso aqui para vocês, né? Isso aqui é a fronteira do sistema. Aí esse exemplo está falando do sistema de caixa eletrônico, tá vendo, ó? E aí, dentro do caixa eletrônico, você tem vários casos de uso. E nós vimos aqui a questão das multiplicidades. Aí apresenta um novo tipo aqui, né, de multiplicidade. O que é que ele está falando basicamente? Que um cliente ele pode sacar dinheiro 0 ou 1, né? Ou um saque. Então, basicamente, ou ele faz ou não faz. Essa representação existe. Aí você pode falar, professor, mas quando o cara vai no caixa eletrônico, ele saca, né? Então é sempre 1. Não, na verdade, pode não ter saldo, né? Aí ele não sacaria. Ok? Ele entraria no caso de uso, mas não efetuaria a transação. Então é só para você ver que tem essa representação de 0 ou 1, certo? Não leve muito esse diagrama ao pé da letra, se isso aqui realmente existe no mundo real, né? É uma representação abstrata, ok? Obviamente da referência que está lá no final que eu trouxe esse diagrama, tá? Então, só para você ver, ó, e tem aqui uma generalização, ou seja, existe um administrador que também faz papel de cliente, e o administrador interage com algum caso de uso específico, e ainda tem um ator aqui que tem cara de ator especial, né? Um banco, né? Isso aqui deve ser outro sistema do banco, né? Tem o caixa eletrônico e tem o sistema do banco, né? Então isso aqui é uma espécie de ator especial, ok? Não se preocupe que as bancas não vi questões
Não tem esse histórico dela perguntar se é o ator especial, primário, secundário. Quando eles perguntam, é só nesse contexto do ator ser um sistema. E aí esses termos existem porque está lá na especificação, certo? Aí eu trouxe para vocês, aí você presta atenção, mas não se preocupe demais com isso. O importante é você saber que tanto representa perfis, como pode representar um sistema, ou os atores secundários lá de suporte, como a gente viu lá, as portas de comunicação. Tudo isso pode ser ator. E aí trago mais outra representação. Aqui também é um diagrama de caso de uso, só que você tem os pacotes. E aí você tem lá as extensões, inclusões e a generalização. Tudo no mesmo diagrama. Então o caso de uso não é só ter o bonequinho, né? O bonequinho interagindo lá com as elipses. Esse também é um diagrama de caso de uso, só que aqui separa em pacotes, ok? E tá aqui o adorno, né? Já falei para vocês, explicando alguma coisa. Então você tem lá os extend, o include e tem a generalização. Esse executar a transação de caixa, ele vai ter sacar dinheiro, transferir fundos e depositar. A especialização desse caso de uso se representa nesses outros três, ok? Então esses três, a forma genérica deles é o executar transação de caixa, tá? Isso aqui tem a ver com os conceitos de herança, né? Lá da orientação a objeto. Então, ó, mostra os casos de uso classificados em seus pacotes originais. Tá bom? Essa representação é muitíssimo pouco cobrado pelas bancas. Mas se cobrar, você já viu e você acerta a questão, hein? Vamos continuando aqui. E ainda tem essa outra também, ó. Ainda tem essa outra representação, que é um caso de uso e tá aqui os pontos de extensão, ok? Por que que tem essa representação? Quando você tem inúmeros pontos de extensão, certo? Então essa forma de representação é mais adequada quando é muito ponto de extensão, porque aí o caso de uso ficaria muito poluído, né? Então, ó, um caso de uso também pode usar a notação de retângulo padrão para classificadores, ok? Essa é essa representação. Com um ícone de elipse no canto, ó. Tá aqui o íconezinho da elipse, ó. Mostrando uma lista de recursos. Então, ó, é a representação de caso de uso, certo? Use case, colocar pedido. Aí mostra todos os pontos de tensão. Essa é outra representação aqui da UML. Por diagrama de caso de uso. E aí vamos ver, né, só uma questão nesse bloco, que é um bloco um pouco mais extenso, e uma questão da banca CESP sobre o diagrama de caso de uso. Então vamos lá. Acerca de conceitos e disciplinas da engenharia de software, julgue o item que se segue. Na UML, o diagrama de caso de uso demonstra as interações entre os usuários e o software, por meio de uma sequência de eventos realizados pelos usuários. Tá certo ou tá errado? Certíssimo, né, gente? Por quê? Os casos de uso representam interações, principais funcionalidades do sistema e sua interação com os atores. Aí, veja bem, volta aqui comigo, ó. Essa questão, ela gerou uma certa polêmica aqui nesse concurso. Por quê? Volta lá no enunciado da questão rapidinho pra gente falar aqui, ó. Porque ela fala assim, ó. Na UML, o diagrama de caso de uso demonstra as interações entre os usuários e o software. Até aí, tudo bem. Por meio de uma sequência de eventos realizados pelos usuários. Aí o pessoal achou que a questão estava confundindo lá com o diagrama. Eita, a letra tá horrível. De sequência, ok? Sequência. Eu acho que ainda existe trema, né? Ou se a trema acabou, não sei. Revisar no português aí depois. Não tem mais trema não, né? Sequência, só o acentinho aqui. Aí, o pessoal confundiu. Nós ainda vamos falar em outra aula sobre o diagrama de sequência. Mas o que a questão está falando? Veja se está incorreto, né? Por meio de uma sequência de eventos realizados pelos usuários. Tem uma sequência de eventos ali, você consegue ver isso, né? No diagrama de caso de uso. Uma questão um tanto quanto polêmica. Ela só vai ficar mais polêmica para vocês quando a gente tiver a aula de diagrama de sequência. Aí você vai falar, professor, aquela questão lá estava
estranha. E aí não adiantou, né? O CESP partiu que era certo, o pessoal entrou com recurso e aceitou que estava certa. Então, eu trouxe essa questão de forma proposital. Então, o diagrama de caso de uso, ele demonstra as interações entre o usuário e o software, beleza? E não sei se você consegue perceber se tem uma sequência de eventos realizados pelo usuário. Mas tem todas as interações que o usuário vai fazer com os casos de uso, ok? Então, questãozinha bem polêmica essa aqui. Se você já tivesse tido aula de diagrama de sequência antes de ler essa questão, talvez você marcasse o item errado, ok? Então eu trouxe para que você fique esperto, né? A banca, né? E principalmente essa banca CESP aí, né? Virou Sebrasp agora. Ela gosta dessas questões polêmicas. Na hora da prova, aí volta comigo para as dicas finais, né? Na hora da prova, como é que você responde, né, a prova do CESP? Você vai naqueles itens que você tem certeza que não tem nenhuma questão oculta, né? Não está dúbia. Aí você marca lá com certeza. É esse tipo de item que, se você ficar confuso na hora, é melhor não marcar, porque a chance de depois você ter uma surpresa e perder o ponto, e aí você não perde só um ponto, ainda perde outro, né, algumas vezes, é grande. Então eu mesmo, né, se fosse responder essa prova aqui, talvez esse item eu não marcasse. Porque quando fala ali de sequência, a gente só lembra do diagrama de sequência e não do diagrama de caso de uso, ok? Então, questãozinho, o CESP não anulou e bola pra frente, tá bom? Trouxe para você pensar um pouco. A gente vai falar ainda numa aula específica, né, nos próximos blocos sobre o ML, do diagrama de sequência, tá bom? Então, no final lá do slide tem o gabarito, né? Só foi um item dessa vez. Eu deixo o gabarito, já comentei com vocês, por causa dos alunos que têm algum tipo de necessidade especial, né? Portador de deficiência, fica mais fácil para o programa dele ler aquela tabelinha no final. Aí ele não se perde aí no gabarito, tá bom? Então, fica aí essas dicas e aguardo vocês nas próximas aulas, tá bom? Valeu e até mais!